E aí eu vi a importância que tinha um policial e eu comecei a me apaixonar por aquilo de uma forma que, assim, eu sempre fui uma pessoa de gostar de ajudar as outras. Então foi a profissão ideal, foi Deus que me colocou ali. Olá, terráqueos, bem-vindos ao meu canal. E no podcast de hoje a gente vai entrevistar o Miquelo Bueno, tenente-coronel da PM aqui em Brasília, que vai falar um pouco sobre a profissão e tirar algumas dúvidas da gente, dos telespectadores. Oi, Miquelo, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem? Vamos lá, Miquelo, fala um pouco pra gente sobre você, seu nome, se apresente. Miquelo Bueno, sou nascido em Brasília, tenho 48 anos, sou policial militar, sou tenente-coronel da polícia, sou comandante de um batalhão hoje que cuida do Sudoeste, Cruzeiro Octogonal. Nossa, olha só, o currículo do Miquelo é impecável, né, não, Chilo? Sim. Miquelo, me fala um pouco do início da sua carreira. Quando que você começou na polícia? Comecei sem querer, nunca pensei em ser policial, na minha família não tem nenhum concurseiro, sempre já Sério? falei isso algumas vezes. E foi um destino, era para eu ser médico e eu acabei entrando na polícia. De médico pra De médico policial, para viu, policial. Chilo? É uma história longa, se for falar aqui aí, Não, mas a gente quer escutar essa história aí, que é de médico pra policial, assim, você tinha o sonho de ser médico e desde sempre, e aí do nada você falou assim, quero ser PM, ou então você viu alguma coisa que te fez querer ser da polícia. não, eu fui fazer vestibular e na época que eu fui fazer vestibular, um cara apareceu correndo na hora que eu ia fazer a inscrição e falou pra mim, por que você não faz concurso para oficial do Exército, que é feito pelo vestibular do NB? O que que é isso? Aí ele falou assim, você faz o concurso aqui, você pode fazer para medicina também, como você vai fazer, e faz esse aqui, que chama Bacharelado de Segurança Pública. Você vai ser oficial do Exército. Ele falou bem assim pra mim. Nossa, que legal, como é que é? Ele falou, você ganha R$ 1.000 pra estudar e sai formado em Direito pela UNB. E aí eu falei, pô, vou tentar isso aí. Aí eu fui e fiz a inscrição pros dois. Aí depois que eu fui saber que era polícia, aí eu não quis entrar, porque eu não conhecia nada, né? Mas aí eu tinha amigos, por coincidência ou providência, que eram policiais, que eu nem sabia que eram policiais. Eles me convenceram, eu entrei e me apaixonei. Então, é assim, você vê, muitas crianças desde pequeno, quando quer ser policial, é porque assistiu algum filme de Uhum. super-herói, alguém, né, salvando alguém. Então, assim, tem aquela vocação. Você simplesmente se apaixonou depois que você entrou na carreira. Com quantos Sim, anos que você entrou? com 19 anos, 19 para Meu 20. Deus, todo mundo entrando cedo, né, Chilo? É todo Pois mundo é. entrando cedo, já Não, tem mas o tanto. mais curioso é alguém trocar o bisturi por uma arma, né? Não, É, foi é, curioso. sim. E aí, quando você começou na carreira, foi de início que você se apaixonou ou foi assim com o tempo? Não, porque a gente tem 3 anos de formação. Nesses 3 anos de formação é bem ralado. Aí eu ficava olhando aquelas coisas que aconteciam lá, eu queria sair, pensava em sair. Só que algo me segurava. Aí quando eu formei, fui para a unidade, aí eu vi a importância da polícia militar, né? Que você não via na TV, você só via falar mal. Só que o policial, assim, quando eu entrei, eu comecei a ver o que eles faziam, né? Que ajuda muita gente, Sim, salva a vida. sim. Cara, se não fosse a polícia, o mal dominava. Então, em Com qualquer certeza. lugar. E aí eu vi a importância que tinha o policial e eu comecei a me apaixonar por aquilo de uma forma que, assim, eu sempre fui uma pessoa de gostar de ajudar as outras. Então, foi a profissão ideal, foi Deus que me colocou ali. Então é importante assim, a gente trabalhar com o que gosta, né? Sim. Principalmente numa carreira que você anda armado, né? Lida com pessoas, com Lida com seres Só uma humanos. dúvida. Quando o policial começa nas ruas, quer dizer que ele já é policial há uns 3 anos de formação? Não, é o oficial. O oficial são 3 anos de formação. Por exemplo, o soldado, que é o que vocês vão ver mais, é um ano, 10 meses, um ano. 10 meses, um ano de Entendi. formação. Depois É de uma 10 formação meses, um diferente. ano, a pessoa Vira policial. já É vira porque o policial. oficial, ele é formado para comandar ali, liderar. Então, ele é o gestor. Então, a formação dele é um pouco mais complexa. Entendi. Então, hoje, se a pessoa quiser entrar na polícia, ela faz o concurso? Tem várias maneiras, mas assim, para combatente, esse policial de rua, ele pode entrar como, chama carreira de praças, né? Que começa como soldado, ou ele pode entrar como oficial, que ele vira cadete,
Aí são 3 anos, depois ele vira aspirante, tenente, vai seguindo até coronel. Tem um tempinho, então, que você já tá nessa Já tô profissão. perto de Né? aposentar já. Eita! Ainda tá novo desse jeito, né, não, Chilo? Tá querendo já aposentar? Não quero não. Se bem que quero. é uma profissão que ela tem os seus riscos, né? Muito. É bem complicado, porque diferente o tenente-coronel hoje, eu acredito que você não tenha mais tantos riscos como alguém que tá... Ou você ainda faz patrulhamento, não, né? Não, o nosso risco é até, assim, vamos dizer assim, muita responsabilidade. Eu faço, sim, patrulhamento, eu aprendi com meu pai não é policial, né? Meu pai é comerciante. Só que meu pai é um cara que ele faz desde o básico da loja dele até a parte de gerenciamento. Por que ele faz isso? Para saber como cobrar, quais são as dificuldades que aquela pessoa ali, o funcionário dele tem. Então eu, como oficial, como um coronel, um comandante de um batalhão, eu tô sempre do lado da tropa, eu saio pra rua, eu entro nas viaturas, Você é responsabilizado, então. sou responsabilizado. Então eu faço tudo que um policial faz para entender o que ele faz para eu cobrar. E eu treino meu policial, porque se ele responder alguma coisa, recai sobre mim também. Mas você já, antes de virar tenente-coronel, você já passou já foi PM de rua, no caso? Ou Sim, não? Já... você começa como oficial, mas você Isso. começa assim, tenente. O tenente é o responsável por estar diretamente com a tropa, o que fica na rua o tempo todo, tem as escalas, mas ele fica como o gerente ali daquela tropa que está na rua. Na ausência do comandante, é o tenente que resolve. Aí vai subindo, tenente, capitão, aí você vai subindo outros postos, com mais responsabilidade. Até coronel, que eu comando hoje um batalhão com 120 e poucos policiais. Então você tem 100 vidas ali na sua Cento- responsabilidade. 120 famílias, eu até falo, né? Porque não é só o policial, é a família do Ainda mais policial. quando acontece alguma coisa, Sim. né? A família já vem Sim, direto, sim. deve ser eu acho que deve ser um dos maiores desafios que você Sim. enfrenta hoje na carreira, é essa questão da perda de um policial na vida das famílias. Sim, é bem assim, não só isso, porque o nosso serviço é muito estressante. Se você for ver as leis, cada dia que passam, prejudicam mais o trabalho do policial e ajudam um criminoso. Não sei se vocês estão percebendo isso. O policial não pode fazer Mas nada. isso aí é perceptível a olho nu, e olha que eu nem sou desse planeta. Pois é. E é bem triste Entendeu? porque o policial. É complicado, é, é complicado. o policial fica estressado, o policial fica cansado, não é valorizado, se sente frustrado. E eu, como comandante, eu tenho que estimulá-los. E a gente tem que mostrar para eles, cara, vamos continuar, perseverança, vamos continuar. Olha, eu sei que lógico, incitar violência nem nada, mas assim, hoje em dia a população tá tão assim, triste com as coisas que andam acontecendo, que às vezes elas querem fazer com as próprias mãos a justiça, né? E aí muitas vezes, você tá errado, você espancou o bandido. Mas, cara, aí fica difícil quando o bandido vai lá, mata o cidadão de bem, não acontece nada. E aí quando o cidadão de bem mete uma bala no bandido, aí vem, Não, né? você aprende, cara, aí com várias passagens criminais, até homicídios, né? E homicídios, assim, bem, assim, vamos dizer assim, bem fortes. E os caras tão soltos. Aí se um PM grita com alguém na rua, às vezes filma porque ele perdeu a cabeça, ele perde a farda, ele não sei. Essa é muita discrepância. Imagino, deve O ser policial é complicado. muito mais cobrado do que qualquer outra profissão. Muito mais. Sim. E você tá numa ocorrência, o cara tem que pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer qualquer ação, porque, ó, eu não vou fazer isso porque eu posso ser penalizado. Imagina, a gente tem que pensar isso em milésimos de segundos. Porque a gente tem que agir muito rápido. Então, assim, muitas vezes o policial responde e o policial ele tem que ter uma paz, ele tem que saber agir. E a pessoa quando ela anda armada na rua, ela tem que pensar o que as outras ao redor dela o que pode acontecer. Porque quando ela tá armada, ela tem que pensar, meu Deus, pode chegar um cara aqui, meter bala aqui no vidro do carro aqui, porque, né, Sim. querendo fazer o mal. Então, quando ela para, eu imagino que quando ela para o carro em qualquer esquina, ela já tem que analisar todas as situações. Sim. É por isso que a viatura estaciona atravessado, né? Ela estaciona sempre de ré, de Eu frente. nunca vi. Vai no canto. Atravessado que você fala. O policial, ele entra no restaurante, ele senta sempre de costas pra parede, de frente pra rua. A gente vive tenso. Então, assim, o nosso serviço não acaba quando você tira a farda. Sim. Entendeu? Eu vi um vídeo na internet
que era de uma delegada. Ah, Ela foi emboscada, o carro dela foi emboscado, ela tava com a mãe dela dentro do carro. E aí foi um vídeo que filmaram, mas assim, eu achei tão legal, assim, eu achei muito legal por ser uma mulher também. Ela freia o carro, aí eles param na frente dela aí ela já desce metendo bala. Aí o bandido cai e o outro sai sem o chinelo, deixou o chinelo pra trás. correndo. E o outro ficou no chão, ela já deixou ele no chão, já algemando ele. E o outro saiu descalço. Entendeu? Ela já foi muito rápida. O cara, acho que quando ela viu que o cara ia parar assim, ela já saiu do carro metendo bala. Parecia até o Batman versão feminina, entendeu? Eu acho que é muito legal aqui. É, muito legal. Aí o bandido fugiu, mas poderia ter sido, né? Se ela não tivesse atenta Se ali, tivesse atenta. ela teria morrido, ela e a mãe dela. Com certeza, Né? com Então, certeza. é a questão de a pessoa estar antenada e Sim. Aqui em Brasília, a gente tem muitas ocorrências do tipo muito complicado, no sentido de vai demorar muito, vai ser muito perigoso. Cara, toda ocorrência é arriscada. No DF, a gente tem uma polícia muito boa, assim, muito melhor do que a maioria das polícias do Brasil, se não for a melhor. E é uma polícia que você não vê policial morrendo, é uma polícia que você não vê corrupção, você não vê você não vê violência, você não vê uma série de coisas que você vê em outros estados, outros países, né? Nossa polícia é uma polícia muito bem. Isso eu tô falando de mim, que eu vejo, né? Tem gente errada? Tem. Inclusive mostram, é até difícil eu falar isso, porque assim, o que mostra a TV hoje? Se um policial errar, vai mostrar pra caramba. Mas se o policial salvar uma vida, Não morre. mostra, ou não mostra, eu ou mostra sei. muito pouco. Então, assim, Não aqui em Brasília, mas eu também vi vídeos que mostra 2 policiais aqui no Rio jogando um cara de cima de uma ponte. sim. Eu não sei o que São que Paulo, aquele foi cara, São Paulo. eu não sei o que aquele cara fez, mas aquele vídeo me deixou muito chocada. E ver aquilo dá uma tristeza no coração, porque eu sei que a população ela tem um sentimento de proteção quanto à questão né, de ser protegido pela lei. E também tem a questão de ter o pé atrás também, né? Então, assim, às vezes esses vídeos, por conta de uma pessoa, acaba toda uma corporação que faz o bem, porque eu já vi muitos vídeos também de policiais que tinha criança que tava... teve um vídeo que eu vi que eu achei muito lindo, até chorei, que foi uma criança que queria um bolo de aniversário do pai. Aí ela liga pra PM, né? Aí o PM vai, faz a festinha de aniversário dele, leva o bolo, só faltou levar o pai do menino na força lá e dar na cara do pai e falar assim, cuida do teu filho, entendeu? Então, assim, são várias coisas que mostram que realmente vocês fazem a diferença. São humanos, né? Entendeu? Faz a diferença. Sim. Então, assim, às vezes até o corpo de bombeiro é um pouco mais, né? Eu acho que tem a população tem uma visão do bombeiro diferente do que tem da PM. Porque na visão da população, o bombeiro só salva vidas, não tira de forma alguma. Uhum. Mas, querendo ou não, a polícia, se não tivesse, como você falou, os bandidos já teriam dominado. Não, E aí a gente teria que virar faroeste aqui. Sim. Todo mundo a dar Você viu os armado. estados? Já viu os estados que fizeram greve? As PMs fizeram greve e pararam? Não vi. Parecia cena de apocalíptica. Tipo, pessoas na rua tirando, Sério? matando, Foi um monte de aqui no roubando o Brasil? carro. Não vi. Brasil, Meu Recife, Deus, eu alguns não outros vi estados isso não, aconteceu Sheila. isso. Depois você bota no YouTube que você vai Vou ver. botar. A polícia E não militar. mostra, né? Eu não vi isso. Não, mostrou, né? Mas assim, a imprensa não deu tanta ênfase, mas morreu gente pra caramba. Tipo assim, a polícia não pode fazer greve. Tipo assim, porque se fizer, acontece isso aí. Qualquer lugar do Deus, mundo. mas aqui E não qual é a pode melhor ter maneira da polícia cobrar seu direito sem precisar fazer uma greve? Não tem, cara. É assim, a gente fica refém da política, de vontades de pessoas. Eu vejo assim, a polícia muito com o pires na mão ali pedindo, e a gente, tipo, um órgão tão importante que não é tão valorizado como deveria, né? E isso eu vejo no Brasil todo. Eu não sei o que acontece com a cabeça de muitos políticos ali que até têm um poder de fazer algo diferente e não fazem. Porque é a segurança da família é deles. É a segurança da população em si que eles defendem, né? Isso eu não vejo muitos fazendo. acho que se Até que fosse- falam, mas não fazem.
se fossem muito mais bem pagos, acredito que ia ter muito menos corrupção dentro da polícia. Na verdade, eu assim, sei, não é né, nem... Gil? Mas eu acho que Não sim, precisa já ser muito... colabora. Ter uma vida digna. É. Não é o policial ser rico. Não é isso que o policial precisa. O policial precisa ter uma vida digna. Ter um salário que ele consiga sustentar a sua família, não morar num lugar muito perigoso, ter o seu carro, ter uma vida digna. Aí, muitas vezes, assim, a gente vê o policial não tem isso. O Brasília, por exemplo, a gente tem o salário de soldado, se eu não me engano, é um dos maiores. Mas mesmo sendo um dos maiores, para Brasília é pouco. Porque aqui o custo de vida é muito alto. É demais. E a gente não tem uma carreira, né? Igual você pega outros estados, um coronel de outros estados, um subtenente, ganha muito mais que o nosso aqui. Só que eles vão falar só o salário de soldado. Ah, mas é o maior salário. Não é. Hoje a gente não é mais. E é uma brigaiada para gente conseguir qualquer coisa. E os nossos policiais sofrem muito com isso, né? Policial civil, policial militar aqui do DF, assim, Miquel, eu vejo muito defasado o salário. Os valores da Polícia Federal é diferente? Muito maior. Muito maior, né? É complicado, né, Sheila? É complicado. Maior. Porque a polícia, eu acho que quem tinha que ser. Eu acho que quem tinha que ser mais bem pago, na minha visão, e olha que eu não sou daqui, tá? Seria a pessoa que tá na rua, lidando direto com a população. Eu acho que essa tem que ser a mais bem paga de todas. Joy, eu entendi o ponto de vista dele, porque assim, às vezes o policial que tá ali todos os dias na rua, aí ganha um salário que dá pra ele morar, sei lá, no cantinho perto de uma boca de fumo. É complicado pra ele e pra família dele. É então, complicado. O cara tem que ter um salário bacana, morar no condomínio, Sim. escola particular, segurança. Não, porque isso não é só pra ele, é pra família também. E às vezes... E tem um monte de policial meu mesmo, esses dias tem um policial meu que tá sendo ameaçado. Ele foi pegar um cara que tinha uma moto toda errada, e parece que ele já tinha prendido o cara antes, o cara é um criminoso perigoso lá de uma cidade aqui perto, e ele está ameaçando meu policial. Nossa. Entendeu? E ele tá lá, e meu policial é bom. A gente tá dando todo o apoio para ele, mas é difícil isso. Imagina outros estados como o Rio de Janeiro. Vocês, aí é complicado. Não, lá... Porque assim, aqui a polícia pode... É muito comum você encontrar polícia no mercado, fardado no mercado, na padaria. No Rio você não vê isso. Não, não, no Rio é difícil. Andar fardado Você é morre. dizer, atire em mim aqui que eu sou um tirão. É complicado. Não só no Rio, vários Fortaleza, Ceará, E vários estados. Tem estados mais perigosos que o Rio já. Como é que a PM tem trabalhado para aproximar-se um pouco mais da comunidade e fortalecer a confiança da população? Eu não posso falar pela PM, mas assim, o que eu vejo que as polícias têm feito, né? Primeiro, a comunicação, mostrando o que elas fazem. Eu trabalhei muito tempo na comunicação aqui, e eu via muito, e a gente trabalhou muito nesse mostrar o lado humano da polícia. Mostrando um policial fazendo parto, o policial desengasgando uma criança. Tem demais. Eu acho tão bonito quando eu vejo tem aquele tanta vídeo do policial salvando. Um dia desse eu vi chorei. Entendeu? Não, e eu lembro a primeira vez que eu consegui mostrar isso. Porque eu fui o primeiro na comunicação. Você já salvou alguma criança? Já. Teve uma vez, eu era aspirante, mas na verdade foi eu e um amigo meu que era bombeiro. Aí eu tava fardado, eu fui na casa da minha avó em Planaltina, e chegou uma mulher, me viu fardado, parou o carro, desesperada com o bebê engasgado. E aí eu peguei o bebê, comecei a desgasgar, falei, Serginho, você é bombeiro, cara, pega aí. Eu dei pra ele, ele terminou e salvou uma criança. Sim. Foi mais ele, né? Instalando a criança aqui, se você é um bombeiro, né? Não a gente treina, eu sabia, mas ele tinha mais técnica, né? Lógico. Mas eu acho muito bonito, eu acho que tem que ter, sim, essa aproximação. Brasília é diferenciada, querendo ou não, é um pouco mais diferenciada nessa questão da polícia, né? Aqui a gente não vê tanta questão de corrupção, nem da população. Mas tem dias que, por exemplo, teve um vídeo que rodou esses dias aqui no DF sobre um cidadão que vende lá na rodoviária. Vendendo, acho que era açaí. E aí ele entra em confronto com a polícia, que eu acho errado também. Eu acho que ele estava desesperado naquela hora. Mas foi um vídeo tão triste, tão triste. Então, assim, eu sei que é o trabalho da polícia tirar, porque vocês estão ali seguindo ordens. E as ordens geralmente vêm de cima, né? Pra tirar os ambulantes de lá. Mas foi uma cena tão lamentável, porque, querendo ou não, ele tava ali tentando trabalhar, tirar o sustento dele, e aí mostra aquele vídeo, a população fica indignada com o PM que tá fazendo o trabalho dele, né? Tem vários lados, né? Às vezes, por exemplo, ali na rodoviária, a gente tinha
A maioria é pessoal trabalhador, dá dó mesmo. Dá dó. Esse é um trabalho. Diz que ele Assim, já imagina tinha derrubar anos lá, barraco. Vocês não é. gostam de fazer isso. Diz Cara, que nem já o tinha policial anos gosta, lá, nem o ninguém policial. gosta. Eu acredito, Estilo, que É nem o muito policial chato, que tava lá gosta. Mas cara aí, tá às vezes, o tentando cara vem pra trabalhar. cima do. Ali, eu não vi essa. Eu vi essa cena, mas eu não sei julgar, não posso julgar. Mas muitas vezes o cara vai pra cima Ele do foi. DF legal ali. Ele foi. Aí o policial tem que defender. Entendeu? O policial Ele tá ali pra foi. garantir. Não é o policial que vai Mas tirar as graças coisas a Deus dele. não foi. Ele não atiraram nele, acho que foi só arma de contenção de choque, gás, spray de coisa. pimenta, se eu não me engano. Mas é foi ruim, ali, dá foi, dó, dá dá dó. Porque a pessoa tá ali pra sustentar a família. Quando tá? é assim, eu sou muito radical às vezes, né, Chilo? Eu tenho uma Quando é a pergunta polícia aqui. metendo cacete no bandido, eu fico de boa. Eu tenho uma pergunta Mas aqui o coitado do muito bichinho, né? intrigante. A PM, ela tem essa rixa com os outros estados que... no seu caso, que você é de Brasília, a PM do DF é a melhor do Brasil, aí vem a do Goiás. Não, a do Goiás é a melhor do Brasil. E por aí vai. Você tem essa rixa de ser melhor ou é todo mundo igual e é isso? Eu não vejo isso. Assim, cada um tem a sua qualidade. A gente aprende um com o outro. Sempre tem os caras em toda a corporação, né, tanto na PM, quanto na PM de lá, quanto na civil aqui, quanto na federal, que se acha melhor do que o outro. Isso é normal, é o ser humano. Agora, as corporações, eu vejo elas se ajudando e trabalhando em conjunto, por exemplo. Eu vejo a polícia daqui fazendo curso lá, de lá fazendo curso aqui. Por exemplo, se for ver a melhor polícia do Brasil, eu considero a polícia do DF, Coronel Michelo, eu conheço várias polícias que eu trabalhei na Força Nacional, de outros estados, eu considero a polícia daqui a melhor, disparado. Por quê? Porque é a polícia que menos mata e ela diminui os índices criminais, Graças a Deus. os índices criminais são os menores. Então, assim, eu vejo isso como a melhor. Se outras pessoas veem a polícia por outras óticas, mas a ótica de uma polícia que trabalha de uma forma que resolve as coisas mais na presença, mais no preventivo, Na conversa. na conversa, eu acho que é uma polícia muito, muito melhor. Mais Bacana. preparada, né? Mais Já pegou preparado. alguma ocorrência que foi muito... como é que pode dizer? Uma história engraçada que já aconteceu contigo? Ah, sempre tem, né, cara? Ser policial, você ri muito. Tem muito policial muito engraçado. Teve uma vez que eu tava na Esplanada dos Mistérios, ali perto do Palácio Planalto. Aí eu era do Capitão trânsito. Bruno? Não, esse é meu amigo, velho. Não. Aquela foi engraçada. Tu tá sabendo mesmo, viu, Chico? Mas eu Foi- tava. Já falo. A gente fechou o trânsito porque tava tendo um evento no Palácio do Planalto. Tipo, chega a autoridade, aí a gente parava o trânsito. Só nesse momento chegava a autoridade, subia a rampa e aí a gente parou o trânsito. Aí chegou a mulher, começou a buzinar. Bim, 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 bim. Sério? Essa Aí forma veio um não sargento que é. inclusive morreu esses dias, que era meu amigo. Nossa. Aí ele veio, mas ele já era bem idoso. Aí ele veio assim, ele era muito engraçado. Aí a mulher, o que tá acontecendo aí? Aí ele falou assim, você não tá sabendo não? Aí ela, não, o que tá acontecendo? É meu aniversário. Aí até eu, pô, cara, como é que você fala isso pra mulher? Comecei a rir, né? Eita, como é que ela ficou? Ela ficou sem graça. Nossa. Certo. Aí tem os PM que é muito engraçado. Deixa eu te perguntar. Quais são os critérios para as operações especiais e como a tropa é treinada para lidar com situações de alto risco? Nas polícias do mundo, assim, tem treinamentos específicos, né? Toda polícia ela tem uma tropa especializada. Por exemplo, na PM do Goiás, lá tem a Rotan, né? Na PM de São Paulo tem a Rota. Aqui a gente tem a Rotan, também tem o GTOPS. Aí são níveis de ação e níveis de especialização. Então, a partir da demanda de cada local, vai criando essas tropas. Hoje nós temos tropas especializadas em mulheres, por conta da violência doméstica. Chama Provid, né? Aqui na polícia aqui, que é copiado mundialmente hoje. É reconhecido, assim, internamente reconhecido. E é espetacular, porque evita feminicídio. Glória a Deus. Aí nós temos... Inshallah. Aí nós temos os policiais do BOP que tem aqui, tem no Rio, tem em vários estados, que os caras são altamente especializados em situações de risco. Tem um E com a equipamento, roupa, com roupa ó. especial. A roupa, ó, Aí tem na maravilhosa. Polícia Federal, tem na Polícia Falando em Civil. BOP, a BOP, ela existiu do jeito que foi o Tropa de Elite? Com toda certeza, eu O acredito. curso, você tá falando? Aquele jeito ali Ele quer mesmo? saber se o filme é baseado Cara, em fatos reais. Tipo, Eu nunca luto. fiz o curso, né?
Mas eu acredito que é um curso muito difícil. É muito difícil, assim, entra, por exemplo, até um dos meus amigos, que é meu parceiro, de 100 caras, formaram só 3 na turma dele, ele foi um dos 3. Sério? 100? Todos pediram pra sair, é muito difícil. Eu Mas- nunca tentei, porque Deixa assim, eu sair, ó. Mas uma curiosidade, por exemplo, não existe um concurso direto pro BOP, é pra PM, depois escolhe a... todos os especializados das polícias, primeiro você entra como soldado, como oficial ali, e depois você faz o curso. E tem um período, por exemplo, tem curso que só pode fazer depois de tantos anos de polícia. Uma pergunta. Tem mulher no BOP? Aí hoje em dia eu não sei, mas Tem. eu acho que já teve Tem. sim, tem 2 famosas. Tem Chilo, mulher tu no tá BOP. sabendo demais, Tem. Chilo. Hoje Tem. deve ter, mas assim, eu não Mas vou será ter que é só certeza. no administrativo? Porque Não, o tem BOP ele é cara, operações especiais Ó, de alto. tem mulher muito. Imagino, porque eu já vi umas lutadoras de MMA que se me der um peteleco eu quero Não, tem durinha. umas mulher. Eu sei que tem, porque eu já fui lá no quartel do BOP. Já, que legal. Eu não sabia nem que dava pra fazer essas visitas assim, Dá, igual dá. no bombeiro, porque no bombeiro eu sei que a Dá, pessoa pode. pode visitar o quartel. Pode. Mas na PM eu não sabia que. Pode. Legal. Não sabia, não. Uhum. Mas é Ó, legal. inclusive, a do Guará, ele é aberto à visitação. Você pode ir qualquer Aquele do dia. helicóptero, você tá falando? Ah, não, e Isso. aquele também tem aqueles. Lá tem muito esporte no Guará, né? Isso. Não, mas no Guará aquele... O heliponto lá. Lá Sim. é aberto, pode ir qualquer dia lá. É bem legal. Nunca voei de helicóptero, nem tem coragem. Sério? Sério. Eu Nenhuma. quase entrei em um. Você já pergunta pro engenheiro, assim, como é que voa helicóptero? Nem ele sabe explicar. Eu falei, não vou entrar nesse negócio nunca. Vamos lá. Como que a corporação lida com denúncias internas de abuso ou corrupção? Há algum sistema eficaz de controle e punição? Como é que vocês lidam com essa questão? Cara, as polícias hoje, eu vejo assim, não só... Eu posso falar de todas, né? Falando do contexto geral, que tem as corregedorias são muito fortes, assim, eu vejo, assim. Tanto a polícia daqui, de outras polícias, porque tem que ser, porque senão contamina, né? Então, rapidamente é cortado mal pela raiz ali. Mas eu vejo, assim, quando acontece uma coisa assim, aqui, principalmente onde eu trabalho, a gente se surpreende, porque é muito baixo os índices. É diferente de outros É estados. porque Brasília, né? Brasília realmente o índice é referência, diferente, é referência tanto no bombeiro como nas Bombeiro também é muito PMs. bom. Então é diferente. Eu imagino que no Rio de Janeiro, em São Paulo, até o negócio pega lá nas favelas, entendeu? Porque imagina, Tilo, tu sair, ganha, às vezes não ganha muito bem, aí tu sai na favela. Tu não pode nem piscar o olho pro lado com medo de morrer. É complicado ali. Tem que ser muita vontade de querer ser PM, entendeu? Morar lá Mas e tem ser uma da dúvida. polícia. Todo policial, quando entra na polícia, ele entra pensando, eu vou prender bandido ou só pensa, não, eu vou trabalhar tranquilo. Não. A gente é treinado pro pior, cara. Para as piores situações, porque... Dê um exemplo aí pra gente. Cara, porque você não sabe o que você vai encontrar na rua. Você não sabe o que vai acontecer naquele dia. Quantas vezes você sai na rua, do nada um assalto do seu lado, troca de tiro. Os policiais hoje estão nessa realidade. No DF é menos do que os outros estados. Porque aqui, igual eu falei, aqui a polícia é muito boa, eles tiram muita arma de circulação, então os bandidos são desarmados muito facilmente. E eles não enfrentam a polícia daqui, porque sabem que os policiais aqui são muito bem treinados. Lázaro que o diga, né? Ô, o Estilo te tirou da minha boca. Como é que pode botar? Eu fui lá Eu nesse vou jogar negócio lá. esse negócio aqui em cima. Peraí. Eu Contei, fui mas lá, foi lá. eu fui lá. Cara, foi um negócio assim. Eu fui como porta-voz da polícia, não fui pra prender o Lázaro, não. Uhum. Mas assim, a gente andou no mato, a gente podia se deparar com ele, né? Era assim, cara, ele se embreou naquele mato lá, era difícil achar ele. Eu vi Virou coisas. uma peneirinha. Mas assim, O bichinho virou uma peneira. juntou a PM do DF, do Goiás. Como é que demorou tanto pra achar ele? O cara era muito bom no mato. Cara, você já viu o povo corpo? tava no mato. Você já viu pessoas que morrem na mata e ficam dias procurando? É porque é muito difícil de achar, cara. Mas tinha helicóptero Eles também, né? tinha um helicóptero, tinha cães farejadores, tinha um monte de coisa. Mas achamos. Foi um trabalho conjunto lá que eu vi que eles acharam e aí teve a situação lá e ele acabou reagindo. Eu não sei quem É, foi eu que não comentou no jornalismo, falou,
Nossa, mas precisava desse tanto de tiro. Precisava. Cara, se tem 20 policial, cada um Pra ter dá certeza, entendeu? são 20 tiros. Oh, mas é pra ter certeza, entendeu? Porque ele tinha. O povo dizia que ele tinha lá aquele pacto lá, né? Nunca se sabe que ele levanta. Né? Tinha essa É história, pra né? ter certeza que não vai levantar. Já recebeu uma ocorrência besta? Tipo, chegou. Cara, eu vim aqui pra isso. É toda hora isso aí. Ah, isso aí. Isso. Tipo o que, por exemplo? Às vezes a pessoa tem um morador de rua deitado num prédio e chama a gente. Tipo assim, pô, Você pensa, às eu, vezes... eu me alistei pra isso, uma parada assim, né? tem de tudo, chamam a gente pra tudo. E a gente vai, né? Às vezes a gente consegue cortar ali na ligação, mas às vezes pensa que é alguma coisa séria e chega lá é uma besteira. Isso é Já direto. teve ligação de criança ligando porque os pais estavam brigando, ou porque o pai passou mal e desmaiou, ou porque ela queria fazer o dever de casa. Cara, eu trabalho na comunicação, mas eu não lembro de ocorrência assim, mas com certeza tem. Deve ter, porque eu que Tem tenho de de história. tudo. E em Tem. caso de briga com talvez o cara batendo na mulher. Isso é Como toda que hora. esse tipo de ocorrência? Toda hora tem esse tipo Não, de mas isso é ocorrência. toda hora. E aí, né? todo lugar, cara, é impressionante. A gente pensa assim, Pode ser lá no não tem plano, classe social, não tem cor de pele, não tem nada. Esses dias um morador de rua deu um murrão na parceira dele lá, no meio da rua, lá no sudoeste, que aquela mulher caiu desmaiada. Eu fui o primeiro a chegar até. Morador de rua? Um morador de rua. Deu um murro na boca dela assim, que ela caiu desmaiada. Pensei que ela tinha até morrido. Aí chegou o bombeiro, levou, ela foi inconsciente. E depois ele ainda volta. E tem também o caso de um cara que é milionário que bate na mulher. Então, assim, é pra todo lado. Esse negócio de Maria E da tem da Penha... mulher que bate no cara, Tem também, que a gente tem. gosta dessas Já histórias. pegou esse tipo de ocorrência? Já, assim? já peguei. Conta aí uma história, o que aconteceu. Porque assim, os caras geralmente não gostam de falar que apanhou da mulher, né? Não gosto. Eu trabalhava no Lago Sul uma vez, aí eu lembro de um caso assim da... Só que ele falou. Ele tava dentro do carro, o carro tava parado no acostamento, eu passei e tava todo rasgado. A mulher tinha unhado, ele rasgado todinho. Aí ele falou, ela que tá me batendo, não sei o que, eu só tô me defendendo. Aí ela tava inteira, assim, a gente levou os dois pra delegacia. Aí eu fui conversando com os dois até eram de idade, assim. Aí eu era bem novinho, tinha uns 20 e poucos anos. E aí eles gostaram de mim, eu dei um monte de conselho pra eles. Pô, mas você dando conselho pra um menino tão novo. Aí eles gostaram de mim, que eu ia almoçar, eles me chamavam pra almoçar na casa deles, depois fiquei amigo deles. Foi muito engraçado. Como que a PM lida com o avanço da tecnologia e a inteligência artificial para resolver? Teve alguma mudança na PM? corporação? Eu não posso falar pela PM, né? Eu posso falar assim como as PMs. Cuidado com certas perguntas. Porque você me pergunta se é PM, eu tô falando, eu não posso. Mas assim, o que eu vejo as PMs do Brasil hoje, aí, incluindo a que eu trabalho aqui, quanto mais tecnologia, melhor. Então, assim, eu vejo hoje, por exemplo, chegando viaturas semi-blindadas, blindadas, com sistema de GPS, com armas mais sofisticadas, importadas, coletes mais leves, drone. A polícia usando drone, a polícia usando câmera com identificação facial, identificador de placa de carro. Eu vejo treinamentos específicos. Só não pode divulgar a marca do carro da Polícia da Civil, né? Mas Fizeram lá no Rio de Janeiro, compraram os carros e o cara foi lá e filmou. O prefeito falou, As carros inteligentes. Todo mundo vai ser alvejado. Quem tem um carro vai ter que vender. Eu tava vendo aquilo também, achei, cara, esse Que cara... loucura foi essa? Aí a galera, eu acho que ele, depois da repercussão, ele teve que vender os no carros e mínimo comprar teve que outro. trocar a frota, né? Com sei. certeza. Porque É. o que ele fez ali foi sem noção de... Não, mas, cara, você Não, tá porque trabalhando o que disfarçado. acontece? Quem trabalha num carro daquele é da Civil, não é? Porque é o Ou carro a que P2 não da PM. E aí trabalha meio que disfarçado ali pra não saber que é da polícia. Aí o cara vai lá e filma. Ó, Olha aqui a nossa frota nova, hein? Eu vou falar aqui, mas não é segredo pra ninguém. A PM tem um carro que é descaracterizado, que é o famoso Quid da administração. Mas todo mundo sabe que é da PM. Naquele caso ali, não tinha... Eu tô sabendo agora. Não, você pode observar, qualquer administração que usa carro branco descaracterizado é um Quid, geralmente. Mas tem Coitado adesivo, dos tem tudo, Quid. não é segredo. Mas naquele caso ali, não tinha adesivo, não tinha nada. Então, o cara que comprou pra família dele ficou com medo de usar aquilo ali. Não, com certeza, se eu tivesse, já era primeiro, no outro dia eu já tava vendendo. Falava assim, ó, eu
ainda botava o prefeito um processo no prefeito falava que, ó, eu tô tendo que vender meu carro porque tu foi lá falar que era a polícia que foi me alvejar. Agora tem uma pergunta muito interessante, seguinte. É. Polícia gosta de fazer blitz? Se ele gosta, É? a Poxa. Blitz eu vejo como uma forma de um policiamento muito eficiente, porque a gente não fiscaliza só o trânsito. A gente muitas vezes fiscaliza a situação de carros roubados. Assim, se você for ver, o índice de recuperação de carros aqui no DF é muito alto. Você é um dos maiores, se não for o maior do Brasil, tipo 80%, 70%. E é muito nessas blitz. É legal. E essa preocupação que o pessoal tem com o IPV atrasado, que a gente sabe que todo mundo cobra, isso é normal. Mas às vezes um pai de família está com o IPV atrasado e perde o carro numa blitz dessa. Como é que você, como policial, vê uma situação como essa? É igual a situação do ambulante, né? É chato, mas é o nosso papel. A gente tem que pagar, fazer, né? tem que pagar. Tem que pagar, né, Mas filho? o policial muito o policial fica mais preocupado com situações criminais que eu vejo, Uhum. né? Achar uma arma de fogo, e também com situação de embriaguez ao volante, porque o que tem de acidente a gente vê aí de Demais. pessoas bêbadas batendo em famílias, matando todo mundo, é Eu impressionante. lembro de um caso aqui em Brasília que foi de um cara que tava bêbado e aí no Dia das Mães bateu no carro da mãe e da filha. Tava voltando da festinha do Dia das Mães, ele saiu da via dele, foi pra outra via e bateu de frente. Quem morreu foi a mãe e a criança. Nossa, então. Aí eu nunca não esqueci esse fato, acho porque um foi bem no Dia absurdo, das sim. Mães, sabe? As pessoas, elas pensam só nelas, né? Então, assim, é muito egoísmo. Então, É. cara, bebe, cara, você vai pra uma festa, você vai pra algum lugar, tiver que dirigir, não bebe, cara. Vai de Uber, Vai prefere de ter Uber. O Uber tá tão baratinho. É. Não, aí não. Não, Agora não tá, não, mas na maioria. O que tá baratinho hoje? nada. Até o tomate tá 10 conto. Pois é, Não, mas veja bem. Não, tô comendo mais tomate não, eu Eu- cortei. Eu Café. boto a realidade daqui. Café. Não, café Tá eu... 35 conto o Cara, pacote. bicho. Não, mas veja bem, gasolina tá tudo caro, isso é fato. Mas você pega Café é um Uber vida, daqui, tipo. eu vou numa festa ali em Taguatinga. Você pega um Uber, não é tão caro. Não, se você for pensar pra você ir pra uma festa, não. Mas pro seu dia a dia, você usar um Uber é caro. Ah, eu uso Mas eu todo falo dia. pra uma festa, não quero o cara querer beber, entendeu? Sim, não é caro. Vai sair. Até às vezes você vai com o carro pra lá, você vai pra uma festa, vai ter que pagar estacionamento. Aí Tá, sai mais mais barato, caro. Uber. Sai mais barato. Às vezes você vai com a galera, racha ali. Uma pergunta. Existe protocolo para lidar com manifestações? Todas as polícias têm isso. Manifestações, aglomerações. Existe e tem treinamento para isso e é bem rigoroso, porque manifestação quase sempre estão em um número muito maior que os policiais, né? Então o policial tem equipamento, ele tem que saber agir, Sim. então tem que saber não acalmar ali, a gente chama de turba, né? As pessoas. Às vezes as pessoas. Brasília o pessoal é especialista, né? Eu trabalhei muitos anos ali no 6º Batalhão, na antiga 4ª CPMIT, que hoje é o 6º Batalhão junto. Que era muita Posso nem manifestação. falar, que eu já participei de algumas. Não, que... Mas Tá com geralmente. pé de PM, você tá com pé de PM. Não, pedra? É. Não, eu jamais. Rapaz, eu vi as pedras voando assim, ó. Eu jamais. Inclusive tinha um cara da minha turma que eu lembro que eu tava com ele, tinha aspirante. E a pedra ia acertar a cara do PM. Nossa. Aí eu lembro dele botar a mão assim bem na hora que Na acertar. verdade, eu acho que a violência não é a solução pra nada. Eu acho que, Nada. por exemplo, eu vejo muito vídeo, às vezes, que a pessoa vai pra cima do PM. Eu vi um vídeo de uma mulher que ela pulou no PM e não queria levar a mãozada. Eu fiquei, cara, mas ele, como é que a pessoa não se defende? A mulher pulou, voou nele, aí a mídia vai em cima, a PM agrediu a mulher e tal. Claro que a força de um homem pra de uma mulher tem diferença. Mas se ela não queria apanhar, era só ela não fazer nada, né? Eu não vou pular numa pessoa se eu não quero levar uns catiripá, né? É complicado É essa difícil, situação. é difícil. Bandido tem estereótipo? Cara, não. Bandido tem atitude. Atitude suspeita. Por exemplo, eu já parei cara, eu lembro uma vez, o cara parou numa BMW novinha e era bandido. E o cara com roupa bem vestido. E ele achou estranho ter parado ele e era um estelionatário, levamos preso. Tava cheio de pedido e ele ainda veio pagar sapo pra mim. Quando eu fui puxar a ficha dele, tinha um mandado de prisão. Bom, qual a Sim, dica tem que um você monte pode de- dar pra gente civil Ei. comum?
Pode, você pode dar, porque vamos supor, eu tô no meio da rua, aquele cara pode ser bandido. Vou atravessar pro outro lado da rua. Se não for a roupa, É o jeito da pessoa. Você observa de longe. Você já chegou, já foi assaltado? já no ônibus. Eu já fui assaltado várias vezes quando era menino. Eu não. E eu comecei a. Eu sabia que ia ser assaltado. Você sente, você olha ali, você vê a atitude da pessoa, você fala, cara, tem alguma coisa errada. Não, na verdade. Aí você tem que sacar isso e desviar. Por exemplo, o que acontece hoje com as pessoas? As pessoas ficam igual robôs na rua, assim, né? Sim. Eu não mexo Aí no ela não celular. presta atenção. Não Não. mexa no celular, fone de ouvido. É. Nem mostra que você tá com o celular, que hoje o maior alvo é isso aqui. Tem celular hoje de 10 mil reais. É. E aí a pessoa anda com o celular desse aqui, para na parada de ônibus, fica lá mexendo no Eu WhatsApp. vi um cara parado na parada de ônibus 11 horas da noite. Era contigo que a gente tava naquele dia? Sim. Na parada 11 de horas ônibus, da noite, bem na assim, Samambaia. ó, com o notebook na perna e digitando sozinho na parada. Nossa, aí ele tá Aí pedindo. Aí na eu falei, Samambaia. ainda falei assim, eita, que a querida ali, ó, tá pedindo pra ser assaltado, Tá pedindo. tá pedindo Aquela. notebook, Se você cara. for ver os assaltos, por exemplo, a mulher fica dentro do carro lá se maquiando Não, num lugar aí ermo. não dá. Aí fica o cara lendo jornal, mexendo no celular dentro do carro. Aí tá pedindo. Tá pedindo. Isso é em qualquer lugar do mundo, isso não é só aqui, não. É. Aí vem falar que tá violento. Aí esses dias, por exemplo, você vê muita reclamação, assim, furtou uma bicicleta. Aí você vê a pessoa deixou a bicicleta dentro do prédio dela ali, sem cadeado. O cara conseguiu abrir o portão só puxando, aí fala, pô, minha cidade tá muito violenta. Aí eles falam, roubaram minha bicicleta. Mas foi culpa da pessoa. Às vezes o cara que tá passando, ele nem bandido, a gente fala de quanto mais ele é. Que pratica roubo, mas ele vê a facilidade ali e tem um monte de gente que é assim, né? É o bandido por oportunidade. Por oportunidade. A maioria é assim, bandido por oportunidade. E também essa questão de julgar pela roupa, não dá, né? Tem muito bandido de terno e gravata hoje em dia. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Na E verdade, são os são os piores. maiores. Mas tem uma Entendeu? diferença. São os maiores. Os de gravata não chega matando. Os peba de Mas mata terno, muito mais, mata. velho. Sabe- Ou de gravata, se sabe- desvia uma grana lá do hospital. Mata. Por exemplo. Tanta gente que ele não mata. É o pior que tem, velho. A corrupção lá nessa área de poder. Eu fico olhando assim, eu fico com dó desses caras, porque eu acho que esses caras não acreditam em céu e inferno, não. Porque eles roubam, acham normal, aí um tanto de coisa. Ele tira dinheiro da segurança pública, que podia estar equipando a polícia para evitar esses assaltos aí, morte. Tira dinheiro Principalmente da saúde. da educação e da Educação. saúde. Da Subornar educação é porque eu policiais aqui acredito no que eles DF? querem as pessoas Hã? burras Eles mesmo. chegam a subornar policiais aqui no DF? Mas aí... Eu já vi casos de tentativa, mas aí os caras são presos na hora. Então, os caras não estão nem doidos de fazer isso. Não. Como que o senhor vê o papel da polícia na prevenção ao crime, especialmente com ações sociais e educativas? Eu vejo como um caminho, o principal caminho. Porque a polícia ela tem que ser preventiva. Então, quanto mais a polícia educar, quanto mais a polícia estiver presente, quanto mais a polícia for social, por exemplo, igual ir numa festinha de aniversário da criança, a criança gostar, tá encaminhando a criança para um bom caminho. A polícia tá presente em vários locais, as pessoas se sentem seguras, o bandido se sente inibido de trabalhar, ó, eu já falar besteira, de cometer o crime. Então, assim, é o principal da polícia, a prevenção. Quanto mais preventiva a polícia for, melhor para a sociedade. Muita criança para tirar foto. Toda hora. Ainda mais quando a gente começou na comunicação ali, eu lembro que a gente começou a fazer esse papel humano da polícia, aí os policiais reclamavam, capitão, não, capitão. Agora a gente sai na rua, as crianças ficam pedindo para tirar foto, chama para o aniversário, e não sei o que lá. Começaram a gostar da polícia. Aliás, toda criança já gosta da polícia, porque é uma profissão que a criança que é pura, ela vê que é um herói que tá ali. E é bem legal, é bem legal. A gente para tirar foto direto na rua. Deve ser bacana, né? É. É tipo os cosplay, que a gente já entrevistou bastante cosplay aqui, que faz personagem super-herói. Aí, vamos tirar uma foto. Aí é toda hora parando, né? Então é bem interessante. As mulheres dão muito em cima de policiais? Eita, Sheila! Eu não posso falar muito disso aí, mas assim, eu Tá, não. vamos lá, dos seus colegas, não de você. As mulheres dão muito em cima dos seus colegas? Eu falo pra eles direto, cara, vocês são feios, vocês só estão de farda. A farda atrai. Eu não sei, tem pessoas que têm fetiche por farda, né? Mas é uma coisa que atrai, sim, que as mulheres gostam. Assim, no ponto de vista. Uma pergunta que
os nossos telespectadores pediram pra fazer. Já é um pouco mais pro lado pessoal também dessa questão. Pesado, né? mais pesado, mais vai. pesado, vamos lá. É verdade, assim, que é porque a PM tem, como é que eu posso dizer? A galera vê muito a PM como pessoas que traem muito. Cara. A mulherada. Então, pra explicar melhor. É porque o policial é muito assediado. É muito É assediado. porque tem esses rumores que a polícia é o que mais trai a mulher. É verdade? Não. A gente tem muito policial que é casado, a maioria, na verdade, é bem casado. Tem, igual qualquer profissão, tem os policiais, tem as pessoas que gostam de fação do mundo, né? Isso é normal. E a farda, como facilita, Sim, aí às vezes o demais. cara, ele cai matando, mas... E tem essa fama, né? E... O cara tem 2 famílias, 3 famílias. Ah, isso... Sim, é muito vídeo na internet. Ah, existe. Todo, É muito existe. Não vídeo pode na falar internet. muito, não, porque chegar em casa ele pode. Mas a mulher vai achar que eu tenho outra família, né? Isso é verdade. Mas é porque Não. tem muito, você sabe que tem muito Você vídeo já na usou internet. algema na sua esposa? Deus me livre. Já não. fez o quê, Chilo? Como é que Usar o é? gema, não. Ah, Deus me tá, livre. não. Que conversa é essa, Chilo? Ah, já que estão falando do assunto. Misericórdia, não. A questão de traição é uma coisa mais geral, né? Não tô Hoje em falando dia, dele, não tô cara, falando dele, não tô falando de Hoje você. em dia é todo lugar, né? Assim, virou no caso bagunça isso aí. tudo Eu sou um tudo. cara que busco caminhar ali sendo um cristão, né? Uhum. E respeitar as pessoas. E principalmente a minha esposa. Minha esposa é a minha carne, então eu não vou trair ela. Não, mas a Coitado do gente não tá policial falando... que se casa com uma policial também, né? Porque qualquer coisinha aí é. Você viu É o tiro vídeo que pra todo viralizou lado. esses dias? Não viu? O policial com a policial do lado e chega uma loira, bonitona. Ah, vi. E aí começa a alisar o policial na cara dura, cara. Que coisa O horrorosa. que ela fez? que Essa ela parte eu não vi, não. Começou a alisar assim, ele falar assim, eu tava na internet anteontem, eu ainda tava Eu vi, mas não nessa vi o mídia. vídeo todo, não. Ela começa a alisar ele e a mulher do lado. Aí ela começa a falar assim, você sabia que eu sou facinha pra me apaixonar por não sei o que? Aí ele dá umas cortadas, né? Ele manda ela falar com a mulher. E ela não tá entendendo o porquê. Aí ela tem uma hora que ela fala assim, é sua esposa? Ele é. Aí ela, meu Deus do céu! Aí foi pra mulher. Aí a mulher deu umas cortadas nela também. Ela, como é que eu faço pra arranjar homem assim, que nem o seu marido? Aí ela falou assim, só não dá em cima do marido dos outros. Aí ela falou assim, você confia no seu marido e confia o trabalho do lado dele. Pode negócio dele. Cara, é muito sem Mas noção. pode isso, Isso aí marido é e mulher assédio. trabalhar na. Pode. Como é que eu posso dizer? É porque é um grupo de policiais que andam junto. A gente chama de Eles que comando, pelotão, como é que é isso? Não, é assim, quando é dois, a gente costuma chamar de Cosa do Damião, né? Mas eles que escolhem trabalhar junto ou é designado Às um vezes, casal pra às vezes trabalhar trabalham no mesmo batalhão, foi designado no mesmo batalhão, ou se conheceram no batalhão, casaram ali e tal, não sei o quê. Tem várias situações. junto? Mas eu achei E que quando essa o mulher... policial Mas não mulher, tem. ela fica grávida, como é que ela é afastada das ruas? Ou continua? É igual qualquer trabalho. É afastada. Mas é depois de um tempo, né? Cara, você me pegou, eu teria que ver. Eu não lembro como é que é, mas eu acho que descobriu que tá grávida, eu acredito que já seja Porque afastada. quando Porque é perigoso, normal né? no trabalho... É um trabalho de muito porque é um risco. trabalho de risco, né? Vai que ela tem que se atracar com um bandido na rua e dar uns caquiripapo no bandido. Porque a e mulher, ela tá principalmente nos grávida, primeiros meses ali, descobriu que tá grávida, é muito Ela não arriscado. pode levar um Já burro tem na filho? barriga, não. Nos 3 primeiros meses é até bem arriscado perder o filho, então acho que é afastado na hora. Eu não vou falar porque eu não lembro. É complicado. Mas voltando pro caso da mulher sem noção. Cara, eu achei ali um assédio, porque ela alisou o cara. Isso se E fosse, se fosse o contrário? já tinha sido preso o caboclo, entendeu? Chegando, alisando Eu acho que na hora que ele botasse a mão no ombro da policial, eu acho que ele já tava no chão já algemado. Entendeu? Ela alisou ele e ficou... Aí eu falei, gente, mas que sem noçãozinha foi essa? Meu Deus do céu. Tem povo que Eu fiquei chocada com a cara Se de pau da fosse o mulher. contrário, o cara só falasse, ó, você é bonito, o cara tava preso. Pois é, Podia ser. isso é verdade. Mas, cara, eu achei muito desnecessário. Mas fazer o quê, né? Bom, é uma pergunta que eu vou fazer pra você, mas não é sobre você, obviamente. Mas já recebeu o caso de você tá na rua com uma policial mulher e o cara dá em cima dela?
Que eu me lembre, não. Chilo, eu acho que a pessoa não vai chegar numa policial armada. Eu sou muito grande e também, dar- os caras. e dar em cima de uma policial armada, não, viu, Chilo? Eu acho que a pessoa tem que ter sei lá, noção do Já vi dando em perigo. cima de policial. Tipo, a mulher passar do lado do carro da viatura da gente, jogar o celular dentro. Isso Sério? acontecia muito quando era novo. Caramba. É, Jogou e o celular dentro chegou o celular do dentro. carro? Mas assim, Aí ela mas- liga e. Meu Deus. Mas qual é o intuito de jogar o celular? Pra você falar com ela. Aí, Pra devolver. Você chegou a ver um vídeo que a mulher abraça um policial e não quer largar? eu vi. Aí tem Aí até o pessoal fala assim, você tem meia hora pra sair Tem meia daí. hora pra sair. Aí o outro botou, se fosse a mulher dele, no instante já tinha feito ele largar dela aí. É muito engraçado, aquele vídeo foi muito legal. É, que entendeu? legal. Mas se fosse ao contrário também, já tava no chão algemado, Já entendeu? tava, já tinha... Agora eu já quero tinha... falar sobre o meme. O meme, Capitão Bruno, que hoje já não é mais capitão, Mas ele que é... Capitão Bruno é esse tenente, que eu tô alguma coisa querendo assim, saber né? também? Eu não sei, ele era major. Eu não sei se ele saiu tenente-coronel. Pois é, aquela situação ali, que o cara pegou e falou, pode ir lá denunciaram ele? Ou não? Cara, eu não sei dessa história. Eu só lembro desse meme passando aí. Mas é o que do Capitão Bruno que eu não sei, A Chico? situação foi o seguinte, parece que ia ter uma manifestação política ali, aí ele tava fechando aquela área ali, né? E esse Capitão Bruno começou a jogar spray de pimenta em todo mundo, jornalista. Aí o jornalista chegou nele e perguntou, por que tá com pimenta na gente? Ele, porque eu quis, pode ir lá denunciar. Ah, não vi, Chico. Depois te Não mostro. vi. Teria que ver o Eu não contexto vi, todo. Eu também não tem lembro que dessa. ver. Eu lembro, é muito antigo isso aí. Foi 2015, por Nossa aí. senhora, é por isso que eu Não, não acho que sei. foi. Mas era Meu um meme. Deus, era um bebê? Mas era um meme, gente. Não, Vocês misericórdia. entenderam. Ele é meu amigo, cara, muito massa. Ah, você conhece? Conheço. Vixe, É uma turma depois da Maria. minha. Ah, tá. É um cara extremamente profissional. Se você hoje fosse dar um conselho para os jovens que querem ingressar na carreira de militar. Pode vir, é a melhor profissão do mundo. Eita! Você vai E pros ajudar as jovens- pessoas. essa é- Não, mas E você vê muita gente. Cara, onde eu vou, estão me perguntando quando é que vai ter concurso da polícia, quando é que vai ter... Todo mundo quer ser policial. Porque é uma profissão que você não tem rotina. Você pode ser do batalhão de cães, mexer com cachorro. Você pode ser do helicóptero, voar no helicóptero. Você pode ser lá do lacustre, andar de jet ski, fazer patrulhamento do lago. Você pode ser de operações especiais. Você pode ser um monte de coisa. Deixa eu te Policial perguntar. trabalha todo dia? Ou Depende. tem Acho que é esca- É escala. escala. Mas tem a folga, né? Igual assim, você vê o policial indo almoçar e as pessoas filmando, acham, o policial almoçando. Já viu os vídeos? Aí você fala, pô, o policial não pode Você não pode nem comer. comer? Ah, Assim, não, você vai comer em qualquer lugar. Ou você vai comer, tem gente que fica te mas olhando essas coisas mesmo. acontecem aqui em Brasília? Acho que não. Acontece. Sério? Chega denúncia pra gente, às vezes. Ué, a pessoa não pode comer, não. Não Se eu pode vejo alguém no comer, não restaurante pode comendo, eu lá vou falar Você que não ele pode tá parar pra ir trabalhando. no banheiro. Não. É um robô. Deixa Igual eu te- você aí. Deixa eu te Você perguntar. imagina, o cara tá lá cagando. É assalto ali, ó. Ah, não, é Não, e porque quantas vezes eu assalto. tive que eu tava almoçando, fazendo um lanche, eu tive que largar tudo e sair correndo pra pegar um flagrante. Era direto isso aí. Eita. As pessoas estão nem vendo. Mas depois volta pra terminar a comida, né? Às vezes volta, a comida já foi descartada. Deixa eu te perguntar. Eu já tive a intenção, há muito tempo atrás, de ser delegada. E aí, eu tava até já com os esquemas das provas, eu tinha visto uma delegada que tava fazendo um cursinho, e ela cobrava lá pra galera fazer as provas com ela, tipo, estudar com ela, né? Simulado. Um simulado. E aí, eu toda animada, empolgada, aí fui falar pra minha mãe daqui da terra, mãe, vou fazer o curso de delegada. Aí já tô no esquema, falta só pagar pra mulher. Ela, minha filha, você pensou direito no que você tá me dizendo? Aí eu, como assim, mãe? Minha filha, tu não consegue ver um dedo cortado. Tu pensou direito? Não, mãe, mas delegada não vê sangue, não. Ela, tu tem certeza? Tu tem certeza disso? Aí eu fui pesquisar mais a Só uma fundo. dúvida, o que você achou que delegado faz? Não, eu achei que delegado ficava na delegacia, gerenciando as coisas, tudo, e não via, Também. não via, né? Aí eu entrei mais a fundo com a professora, aí conversei com ela falou, olha, vê sim. Você vai precisar ver, Nossa, você vai vê precisar... tanta desgraça. Você vai precisar ver... Ela falou, você vai precisar ver muita coisa. Aí, cara, desisti na mesma hora.
te juro, eu não consigo socorrer alguém. Se alguém tiver caído, chorando, eu vou estar gritando mais que a pessoa que tá caída. Eu não consigo. Eu dou uma travada e eu fico num estado de já aconteceu, Você sabe? vai pegar de tudo. Tem acidente que a pessoa perdeu o braço, tá lá gritando. Você vai pegar a gente esfaqueado com a faca nas costas. O policial, ele pega de tudo. De Mas a tudo. As delegada, eu mazelas achei que a delegada, que ficasse delegado, dentro da dentro da delegacia. delegacia, não via essas coisas. Quem fazia era a polícia da rua. E aí eu tava toda empolgada e quando ela falou que sim, aí eu, não, Deus é mais. Eu não consigo ver sangue, eu não consigo. Então, foi uma loucura da minha cara. Já tava com tudo, já tava pronto pra pagar. Aí ela teve que botar outra pessoa no meu lugar, porque eu já tava, tu acredita? Do nada. Doideira, né? Do nada. E assim, existem profissões como médico e polícia e até advogado, que são profissões que eu acho que a pessoa tem que ter vocação mesmo. Você falou tudo, vocação. Porque não é qualquer pessoa Não que é. lida com Porque aí, crises e situações de crise. situações tensas, né? E não aí é. a pessoa tem muito assim, você vê, por exemplo, policial, que o cara não era para ser policial, não tem nenhum perfil, e o cara entra na polícia e rapidamente ele chama de baixar, né? Fica doente, porque vê muita desgraça, muita coisa ruim. Sim. E é muito tenso. E sem essa vocação, eu acredito que a pessoa não consiga mesmo lidar. É muita coisa, situações de risco. Se você não tiver um discernimento mais rápido, ali acontece até de você morrer por descuido. Isso né? mesmo. Então é complicado mesmo. Eu acredito que não é pra qualquer um. Não. Não, Chilo? O Chilo Com e eu certeza. acho que a gente não daria conta, né, Chilo? Eu acho que eu daria. Chilo, você tem mais alguma pergunta? Um monte. Eita! Tem Bom, conta pra gente uma história que você já passou nas ocorrências de rua que foi marcante pra você. Ah, tem várias, cara. Tem várias, assim. Teve uma situação que eu era negociador de crise, essa eu gosto muito de contar. Que eu era um dos negociadores da polícia que, assim, eu estava sempre pronto, porque eu gostava, mesmo sendo arriscado. Você vê que muitos não queriam, mesmo sendo negociadores, participar das situações, porque você podia ali morrer, podia perder o emprego, porque negociador. negociador de crise é muito arriscado. E eu fui negociar perto do Natal uma vez, de uma família que tinha sido feito refém por um bandido que estava fugindo da PM. Pegaram um e o outro conseguiu entrar numa casa, numa chácara no Riacho Fundo. E aí, quando ele entrou na chácara, ele pegou a família refém, eram 3 crianças, a mãe e o caseiro. Aí ele colocou eles do lado do botijão de gás, quebrou um monte de garrafa em volta deles, deixou eles descalços. Meu Deus. E ficou da janela negociando com a gente. E eu era o negociador principal, sempre tem um negociador backup ali que te ajuda, porque senão você vai perdendo a linha ali um pouco, tem que ter 2. Na época, né? Hoje a doutrina não pode ter mudado, mas era assim. E aí eu tava negociando e esse cara apontou a arma pra mim uma vez, bem na hora que eu saí da árvore, assim, aí nessa hora eu falei, vou morrer. Ele com o dedo no gatilho, eu lembro do revólver bem cromado. E se eu tivesse um outro negociador, eu não tinha deixado a chama de abrigo, né? Eu tinha saído da árvore, eu tinha me exposto. Aí o cara, aí eu, na hora veio na minha cabeça, fala pra ele do sniper. Teve um caso, não sei se você lembra da farmácia, que o Sim. sniper acertou o cara da farmácia. Eu ia perguntar do sniper agora. Aí eu falei, cara, melhor você baixar a arma, porque o sniper tá te vendo. Aí ele baixou a arma e fechou a janela. Aí eu voltei pra árvore, cara, não aconteceu nada. E continuei negociando Mas com não ele. tinha o sniper por quê mesmo? Mas tinha. Ah, tá. Aí a gente continuou negociando, aí eu consegui fazer com que ele se entregasse. Aí ele se entregou. Eu fui lá, aí o Bop pegou ele. E logo depois eu entrei na casa para pegar as crianças. Aí tirei as crianças, fui tirando. Aí o Bop tirou também, aí a gente levou pro bombeiro. Aí o bombeiro. Aí eu tô lá assim, cara, deu conta, graças a Deus. Foi um momento de tensão, muitas horas de negociação. Aí você fica cansado, ao mesmo tempo feliz, né? Eu fiquei todo feliz, mas. Assim, você fica meio na. Ele saiu vivo? Ele saiu vivo. Hum. Aí. E era um criminoso bem perigoso. Aí eu lembro que veio o bombeiro me chamar, não lembro se sargento. Aí ele tava chorando. Eu falei, cara, será que alguém machucou? Eu não vi. Aí vamos lá na ambulância do bombeiro, o pessoal tá chamando o senhor. Eu não sabia o que era. Quando eu cheguei lá na ambulância do bombeiro, aí a criança do meio, ele que devia ter uns 6 anos, ele chorando muito, a família chorando. Obrigado por ter salvado minha família. E me abraçou. Ai, Aí eu chorei, os que bombeiros legal. choraram.
Aí, assim, foi muito feliz, assim. Muito feliz. Essas coisas assim é gratificante, Muito né? gratificante. Você fazer um trabalho desse que você corre o risco de vida e aí acontece isso, você sente o próprio Batman, o próprio Super-Homem, tipo, salvando. Você tem que ter o pé no chão pra saber que você, Você não você tem ajudou, superpoderes, né? Mas você ajudou. você foi um instrumento ali de Deus, né? Eu Sim, falo sempre lógico. isso. E teve caso também, você falou de blitz e tal, não sei o que, você pega um trabalhador. Uma vez eu peguei um cara, que eu vi que ele era trabalhador. Aí eu falei, cara, conserta isso. Conserta isso, não vou levar seu carro para depósito, não, conserta isso. Aí, não, te apresenta lá no seu batalhão, não sei o que, não sei o que lá. Não precisa, conserta. Eu vi que ele tava precisando, né? Tem muitos que falam, não sei o que, vocês tinham que estar prendendo bandido, não sei o que, não sei o que. Mas não paga o negócio do carro, né? Aí eu tenho que levar. Agora, nesse caso, eu vi que o cara era trabalhador e eu liberei o cara. Aí eu fui numa festa, sei lá, não lembro o que que era, que tava na casa de uma pessoa. Aí esse cara não tava lá. Aí, você é o Tenente Miquel. Eu falei, sou. Meu Deus, Aí lembrou ele até o falou nome. assim, obrigado por aquele dia. Obrigado pelo quê? Aí ele falou assim, vem cá no meu carro. Aí ele, ó, consertei tudo, ligou, isso aqui. Aí eu É lembrei. questão de mostrar. Agora Era pode fazer besteira vídeo. até. Agora Legal. pode fazer. É. Eu tenho uma pergunta sobre essa questão de segurança. Teve uma época no Brasil, graças a Deus que eu acho que já passou essa fase, mas teve uma época que tava tendo aquele gente entrando em escola fazendo coisa com criança. Em Ah, sim, escolas. foi bem intenso essa época. E assim, eu pensava na época, eu pensava assim, gente, meu Deus, que loucura é essa? Essas coisas só acontecem nos Estados Unidos, já. Que loucura é essa que esse povo tá de fazer coisa em escola, né? Então, assim, foi uma época bem intensa. Eu acho que não tem mais, eu não sei como é que anda essa questão de escola. Mas eu acho que quando a pessoa faz uma maldade com criança em escola, cara, Nossa. é a coisa mais. Você imagina eu nessa horrível. negociação que eu falei pra você. O cara pegava a criança, a menorzinha, pelo cabelo, levantava e botava o dedo no gatilho do revólver, ficava batendo assim, essa aqui vai ser a primeira a morrer. E o gatilho vindo assim, eu falei, cara, vai acertar a cabeça aqui. Viu? Imagina Eu estourar a não ia cabeça. eu já não ia Acho que eu nunca mais ia ser a mesma, acho que eu ia ficar doido. Por isso que policial é muito difícil. A gente vê muita coisa ruim, pessoas ruins. Eu peguei, teve uma ocorrência lá que a gente pegou, eu cheguei só depois, eu nem cheguei a ver a mulher, mas meus policiais ficaram traumatizados. O filho cortou a mãe todinha no facão. Tava só as tiras, assim. E ela tava viva ainda. E aí Ela os policiais... sobreviveu? Sobreviveu. Acho que ela sobreviveu. Não sei se ela depois morreu ou não. Eu só lembro da coisa, os policiais contando. Mas assim, imagina a cabeça desse policial. Eu teve um policial que morreu no meu colo. Que foi numa embaixada. Uma casa de um embaixador. Eu cheguei lá e o cara deu um tiro na barriga dele. Eu não vi o tiro. Ele tá... Aí quando eu fui fazer o adentramento na casa, ele já tinha prendido o cara que tava com a arma. Aí tinha um policial caído. Aí eu cheguei nele e falei, o que foi que aconteceu? Aí ele falou assim, não me deixa morrer, tenente. Não me deixa morrer. Ah. Aí eu peguei no colo, não, E mas tá tudo ambulância, pelo bem. amor de Peguei Deus, na não tá cabeça vindo, não? assim. Não, tá tudo bem. Aí ele parou olhar assim. Morreu. Aí eu só fechei o olho assim. Aí eu lembro que tava chuviscando. Aí eu saí com o boné assim. Ele tinha um irmão gêmeo na PM. Aí eu saí com o boné assim, joguei no chão assim. Matou o PM. Aí os outros PMs perderam a cabeça, queriam pegar o cara que matou ele. Aí eu tive que segurar Ah, o não cara e levar pra viatura pra não deixar ninguém triscar no cara, Ai, porque meu senão Deus ia do céu. reverter, porque os PM estavam. Alguns tinham perdido. Eu falei, não, calma, vamos levar ele aqui. Porra, e o cara era super querido, pai de família. Aí depois que eu fui ver que ele tinha 2 títulos assim. É nessas horas que eu falo que eu não dou conta pra ser. Você tem que ter muita cabeça. Tem, porque eu deixar lá, o povo pega ele e levar. Mas imagina se um desses perde a cabeça e faz alguma coisa. Aí o PM morreu e o outro ia perder o emprego, ia ser preso, ia ser pior ainda. Não, olha, essas coisas Olha, aí. eu fiz uma viagem um tempo atrás que para uma fazenda, é comum os fazendeiros terem armas na fazenda, né? Aí me deram uma na mão, pequenininha assim, pra tirar na relatinha. Ah, meu. Só que eu percebi que o gatilho era muito sensível, um toquezinho de leve. Era. Aí você contando, eu fico pensando, cara, e se esse gatilho apertar na cabeça daquela criança? Depende Fosse da um ação gatilho. automática, é bem levinho. O Exato. revólver é mais um pouquinho, mas mesmo assim, atira, é muito sensível. O que a pessoa hoje precisa pra ter um porte de ar? Ah, isso aí me pegou, porque tem todo um regramento que é feito se eu não me engano, pela Polícia Federal.
Antes era o Exército, agora é a Polícia Federal. E aí. Isso que é paga anual, né? Que nem Não, é carro. bem rigoroso. Você paga que nem Quase carro. ninguém tem isso. Quase ninguém Faz consegue. uma prova. Primeiro, eu já acho que eu já não passaria no Arma é muito no perigoso. psicológico, entendeu? Eu já busquei saber. Ah, mais você ou menos. atiraria, viu? O bem bandido Eu, contra o bem. eu já busquei pra Atiraria. saber se precisa de um certificado, precisa fazer o curso, treinamento. Isso, É, Maria. bem E pagar completo. por ano, ou é por Isso. mês? Não, Paga e bem caro. tem mais um detalhe ainda. Depois de tudo isso, você tem que comprar arma, tem que comprar bala, tem que ter um cofre em casa. A casa, Porta. isso, Choque a térmico. casa que você mora tem que oferecer segurança para o bandido não entrar, como cerca elétrica, tudo. É. Mas deixa eu te falar. Resumindo, o cara vai gastar só na arma. Ultimamente, eu não sei o que tá anda acontecendo, que eu não sei se é a mídia também que tá falando muito sobre, mas tem morrido muita mulher, mas não é nem questão do feminicídio, é morrido mesmo mulheres saindo do trabalho, o cara passa, leva, mata, joga na vala, pessoas saindo do trabalho, a mulherada saindo do trabalho, e assim, onde eu trabalho, eu vejo, tem muita mulher em grupo e a galera começando a falar, vamos comprar um taser, vamos comprar um spray de pimenta. Então tem muito grupo de mulher já se armando de coisas que não é arma de fogo, mas pra se proteger, porque tá com medo de sair e passa um doido psicopata Assim, e leva pro mato. Por exemplo, lá no meu batalhão, a gente colocou, no batalhão que eu trabalho, a gente colocou jiu-jitsu. É uma ótima ferramenta para uma mulher. Jiu-jitsu. Viu, mulherada? Aproveita, Quer faz a se propaganda aí, como é que proteger, funciona, que jiu-jitsu. dia. Não, lá vários É de batalhões da graça? polícia tem, é de graça. É de graça? E, De graça, jiu-jitsu nos batalhões da polícia. Se tem você alguns quer que se todas as proteger, cidades já têm isso? procure. eu não sei se todas Olha, têm, eu já mas ia procurar no Guará tem, lá no Sudoeste onde eu comando tem, Taguatinga aqui tem, Na minha academia aqui. Samambaia eu vou não sei se tem. Mas assim, é muito, assim, eu peguei, uma vez eu fui lutar com uma menina, ela devia ter 1,65. Meu Deus, Magrinha. tu tem 2 metros Eu de tenho altura, tu vai lutar 1,94m, sou com a menina? forte. Eu sou faixa branca até hoje, porque eu começo e paro. Aí ela pegou e falou assim, pode vir. Eu falei, não, mas eu vou de leve. Ela, pum, me torceu. Tava aí, Mentira. não. Tá, fui de novo. Cara, eu não conseguia. Ela tinha uma técnica que ela era faixa preta, marrom, ela era marrom. Que ela conseguia me mobilizar. Mentira. Não, tô Choca, Faz depois um homem desse pega. tamanho perder pra uma... Depois você pega o técnica. contato dessa menina, que a gente quer fazer aula com essa menina aí. Eu quero Não, saber onde é que ela fez técnica. essa aula. O meu viu, professor essa lá técnica. mesmo, ele deve ter 1,70m. Não, eu tenho 1,59. Robertinho. Eu vou lutar, eu sou muito mais forte. Eu jogo ele pro lado, quando eu vejo, bum, já tá no meu pescoço. Pô, não é possível, de novo. Eu começo a rir, velho. Porque é técnica, não é força. Mas assim, inclusive vieram falar assim, mas se o bandido vem e você tiver com taser, às vezes o bandido tá alcoolizado ou tá drogado, ele não vai nem sentir o taser. Mas é a forma que a gente tem de tentar se proteger de alguma maneira, né? São Spray de ferramentas. pimenta. Eu já até procurei spray de pimenta, botão do pânico, arma de taser. A minha irmã já até comprou. Eu faria o jiu-jitsu e um boxe ali. O Porque problema das E artes aí tem marciais também, é mas- porque não é todo mundo que tem essa vontade de sair com as pernas roxas, sabe? Porque eu acho que quando você faz uma arte marcial assim, sai toda roxa. Cara, não é, o jiu-jitsu te machuca um pouco, mas não é assim, não. Vale a pena. eu vou testar, né? É um exercício, né? Sim, eu vou testar. Michelo, a gente amou a sua participação aqui. A gente queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo sobre como é esse mundo da PM, trabalhar na corporação. E queria que você deixasse uma mensagem e que você nos fale o que você achou de participar do nosso podcast. Primeiro eu vou falar da minha profissão, né? Eu sou apaixonado, eu sou suspeito para falar, porque é uma profissão assim que ajuda muitas pessoas, é uma profissão muito digna, é uma profissão que apesar dos riscos, apesar das dificuldades, que são muitas, e todo dia botam mais uma, por isso é um herói. E eu falo sempre, assim, eu que sou cristão, eu falo que um bom policial ele tem um lugarzinho no céu. Porque Deus tem que proteger ali, tem que fazer para o policial conseguir agir, fazer bem para a sociedade, porque com essas leis nossas aí,
impede tudo que o policial faz, né? Em relação ao programa, eu gostei muito. Achei muito bacana, muito interativo, muito diferente, A gente né? é bem geek. É o público jovem, né? Bem geek. Eu sou jovem, eu acho. Você ainda é Não é jovem. jovem. Eu sou jovem, cara, mas passa rápido, viu? Eu lembro assim, um dia que eu passei na polícia ali, vocês são jovens, a vida é um piscar de olho. Hoje já tô quase aposentando, coronel, e eu fico assim, cara... Não, passa mas você muito ainda rápido. tá novo. A gente sabe que você ainda tá novo aí, você tá falando aí, mas porque a polícia querendo ou não, ela aposenta um pouco mais cedo, né? 31 anos eu vou aposentar. De- Serviço. Isso. Eu aposento um pouco Tô mais quase cedo. 50. Mas é porque ele começou muito novo também, né? Comecei muito novo. Ele começou muito novo, tá aposentando mais novo. Mas assim, a galera, querendo ou não, gosta de saber sobre essa profissão. A galera que pediu pra chamar você aqui, chamar alguém da corporação pra tirar dúvidas. E a gente achou muito interessante. Acredito que vai ter muita gente nos comentários, vai ter muita gente assistindo pra saber um pouco mais. E espero realmente que você realmente tenha gostado. E foi um prazer ter você aqui. Gostei. E, gente, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Ó, nosso Pix de doação aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação. E até a próxima. Beijo da Joy. Estilo desligando.